Olá, boa noite a todos. Sejam bem-vindos ao canal Você Poliglota. Para quem ainda não me conhece, meu nome é Cristiano, para os estrangeiros, Christian. Nesse canal, nós vamos tratar a respeito do aprendizado de idiomas. E aí, eu já gostaria de começar compartilhando com vocês os idiomas que eu aprendi e com os quais eu já consigo conversar com estrangeiros nas minhas interações, meus intercâmbios culturais. Então, como todo mundo sabe, meu primeiro idioma é o português, meu idioma materno. A segunda língua que eu aprendi foi o espanhol. Me gusta mucho hablar el español. L'italiano, la più bella lingua del mondo, è stata la terza lingua cui ho imparato. Le français, j'aime le français, la phonétique, surtout. English, русский язык, russo, é o idioma da Rússia e de alguns países da Ásia Central e outros países também da Europa. E o meu sétimo projeto agora, minha sexta língua estrangeira, Deutsch, alemão. Ich bin Deutschlerner. Então, se você gosta do tema, se você se interessa pelo aprendizado de idiomas, se você está aprendendo ou deseja iniciar o aprendizado de um novo idioma, esse é o espaço ideal para você tirar algumas de suas dúvidas, sanar algumas dúvidas e também para você contribuir com o desenvolvimento desse projeto. Então, já peço para você que acredita nesse tipo de iniciativa, deixar o seu like, compartilhar com os seus amigos esse vídeo e, dessa forma, a gente apoia o crescimento do canal e a divulgação do conhecimento. Já nesse primeiro vídeo, quero tratar com vocês de uma forma bem simples, e aí até eu peço desculpas aos professores, aos gramáticos e aos linguistas, tratar com vocês o que é uma língua. A respeito do tema, o que é uma língua, na verdade. Para nós que estudamos idiomas com a finalidade da comunicação. Então, de uma forma bem simplista, o que é uma língua? É um conjunto de palavras, desculpa pela letra, espero que vocês entendam, que se relacionam através de regras, ou um conjunto de regras, com a finalidade de atingir, de conferir um significado, certo? Significado. Ou seja, com o objetivo de estabelecer a comunicação. A isso aqui nós damos o nome, esse conjunto de palavras, nós damos o nome de vocabulário ou léxico. As regras nós chamamos de gramática. E o significado ou semântica é a finalidade última de uma língua. Então, não teria utilidade um conjunto de palavras que não atingissem um significado, bem como não faria sentido se elas não tivessem regras, digamos assim, de relacionamentos. Então, na comunicação, a finalidade, com certeza, é o significado. É isso que eu quero que vocês atentem. Por quê? Às vezes a gente se depara com situações em que a pessoa passou anos estudando um idioma e não consegue falar esse idioma. Então, o que pode estar acontecendo? Quais são as causas disso? Então, a internet, de uma maneira geral, está cheia de conhecimento, de coisas, estratégias que são muito boas, metodologias que são muito boas, mas também está cheia de coisa que não tem utilidade, ou que é redundante, ou que, na verdade, é puro marketing. Quer vender, mas não ajuda ninguém a aprender de verdade um idioma. Então, esse é um dos temas que nós vamos tratar ao longo desse canal. Eu espero que vocês estejam satisfeitos, digamos assim, com esse início, com essa apresentação do projeto. E eu gostaria, então, de passar mais alguns detalhes para vocês. Bem, o canal é Você Poliglota. Será que esse canal tem a finalidade de formar poliglotas? Será que é possível você
assistindo a esses vídeos, a essa série de vídeos que serão lançados? Será que é possível você se tornar poliglota? Obviamente, apenas com isso não. Mas o objetivo do canal é esclarecer algumas dúvidas a respeito do aprendizado de idiomas e fornecer ferramentas e estratégias que vão otimizar o seu aprendizado. Então, você precisa, antes de mais nada, quando você decide estudar um idioma, você precisa selecionar o que será útil para você, né, e o que não é útil, ou inútil, digamos assim, para o seu aprendizado. Isso aqui você vai potencializar, e isso aqui você vai descartar, obviamente. E uma das dicas que eu já quero passar para vocês de início, se você está começando agora um idioma, existem duas maneiras principais de você iniciar o aprendizado de um idioma. Uma é a seguinte: você já conhece o idioma, você tem noções dele. Então, por exemplo, para nós brasileiros, inglês, ele não é exatamente um idioma estranho. Se você me disser agora que você não sabe nada de inglês e você pretende aprender inglês, na verdade, eu garanto para você que você já sabe alguma coisa. Porque o inglês, ele é um idioma muito próximo da gente. No dia a dia, tem expressões que todos conhecem, expressões comuns, né? Por exemplo, todo mundo sabe falar um hello, ou ainda hi, how are you, how are you. São expressões que todo mundo conhece, né? Where, canetinha zoando. Where are you from? Where are you from? I'm from Brazil. I'm from Turkish, for example. Então, o inglês, ele não é um idioma totalmente estranho, certo? E aí vamos, então, dar um outro exemplo. E aí esse eu garanto que provavelmente você está aprendendo, se você for aprender, se você escolher aprender esse idioma, você vai começar do zero. E aí, esse idioma, por exemplo, é o russo. Então, se eu escrever essa palavra aqui, estou escrevendo em letra de forma, tá? Apesar da letra não ser muito bonita, mas é uma letra de forma. Será que você entende o que está escrito aqui? Será que você sabe que letra é essa? Isso aqui parece um P. No nosso alfabeto é um P. Mas, na verdade, no alfabeto russo não é um P. Isso aqui, que parece um N ao contrário, no alfabeto russo é um I. Essa letra, que é a nossa letra B maiúscula, espero que vocês consigam ver aí, que a câmera esteja focando, é, na verdade, a letra V no alfabeto russo. Essa aqui é a vogal IE, e essa aqui, graças a Deus, finalmente, é o T, é igual à nossa letra, é igual ao nosso alfabeto. Então, por exemplo, falando do russo, do idioma russo, o alfabeto russo, ele é um alfabeto que tem 3 componentes principais. Letras que vieram do alfabeto latino, ou seja, nosso alfabeto. Letras que vieram do alfabeto grego, salvo engano, essa é uma delas, a letra P. E letras que foram criadas exclusivamente para o idioma russo. O idioma russo ele surge ali por volta do século IX. 2 monges, São Metódio e São Cirilo, resolveram então criar um idioma a partir de antigos dialetos eslavos. E aí surge então o alfabeto russo. Então, o que significa essa palavra? Nós pronunciamos como Privyet e ela significa oi. Né? É uma maneira assim mais formal, informal, para pessoas com quem você já tem uma certa proximidade, você fala Privyet, oi. Se for alguém que você não conhece, aí é melhor você usar uma outra palavra, que para nós é muito estranho, Здравствуйте.
Mas, onde é que eu quero chegar com isso aqui? Que, na verdade, existem idiomas que você já tem uma noção, que é o caso do inglês. E tem uma outra coisa interessante, que eu já quero discutir nesse primeiro vídeo, e aí eu já também coloco uma recomendação, é que você faça uma reflexão sobre esse idioma que você quer aprender. Não para você desistir ou para você escolher se vai ou não. Decidiu que vai que dá certo. Comece do jeito que você puder. Comece do jeito certo, comece do jeito errado. O importante é que você comece e ao longo do caminho você vai encontrando então as estratégias. E é por isso que esse canal existe, que essa iniciativa está sendo criada para ajudar você a startar, começar de uma maneira melhor e não se desestimular no meio do caminho. Quando, por exemplo, você escolhe um idioma, que é muito difícil. E aí eu coloquei aqui, por exemplo, 2 idiomas que eu não domino, são esses 2 aqui, apesar de ter um conhecimento, porque eu já estudei eles. Mas, por exemplo, o alfabeto árabe é totalmente diferente do nosso alfabeto. É também, ele tem um alfabeto próprio, deixa eu ver se eu consigo aqui escrever uma palavra em árabe. É também interessante porque o árabe é escrito da direita para a esquerda. Nós escrevemos da esquerda para a direita, o árabe é da direita para a esquerda. Então, por exemplo, salvo engano, né, é isso aqui. Isso aqui é a palavra marhaban. Varia um pouco entre as nações árabes, cada uma tem o seu acento, o seu dialeto. Marhaban ou marhaban. Então, é um outro idioma que você vai começar do zero. Certo? E aí não é um imperativo, não quer dizer que você não aprenda, mas que você tenha a ciência do nível de dificuldade que você vai encontrar e você, então, busque as melhores estratégias. Não perca tempo. Não se atente no seu levantamento inicial do idioma que você quer aprender, a, por exemplo, decorar palavras que são inúteis. Eu chamo de xícara e pires. Então, na internet está cheio desses vídeos. Eles, salvo engano, com Z ou com S, agora não vou saber. Peço desculpas, mas, salvo engano, é com S. Olha só. Para que você vai saber disso aqui no início? Então, na internet está cheio desses tips for IELTS, tips for... Se você vai fazer o IELTS, se você vai fazer um exame de proficiência de idiomas, ok, você precisa. Se não, o que você precisa é dar um sentido ao seu aprendizado para que você se mantenha estimulado, ok? E aí é interessante que você dê uma olhada geral no idioma. Por exemplo, qual é o alfabeto que esse idioma usa? O russo nós já vimos que é um alfabeto diferente do nosso. O árabe também tem o seu alfabeto próprio. O alemão tem algumas diferenças do nosso alfabeto. O que você vai atentar para o alfabeto? Principalmente a fonética, nessa fase inicial, ok? Então, também exemplificando, se eu desenhar isso aqui para vocês, eu perguntar, o que é isso aqui? Você vai me dizer, é uma letra, é verdade? Aí eu pergunto para você, que letra é essa? Qual é o nome dela? Você vai me dizer que isso aqui é a letra J. Assim. E aí eu pergunto que som que ela tem. Você vai dizer que ela tem som de J. Por exemplo, jaca. Primeira letra, J. Mas aí eu vou um pouco mais além e aí eu te pergunto, como é que se lê isso aqui? Você vai dizer, é já, a palavra já, mas está faltando um acento, não é verdade? Aí se eu tirar o acento e pedir para você ler isso aqui em alemão, você vai ler ja. Ja significa sim.
significa sim. Ainda se for para o inglês, se eu desenhar isso aqui para você, lê isso aqui em inglês. Você vai dizer a palavra DJ, na verdade, digamos assim, esse acrônimo DJ, essas duas letras. Então, o que eu estou querendo dizer para vocês, na verdade? É que a mesma letra, em alfabetos distintos, tem sons distintos. E, no fim das contas, não é o nome da letra ou a ordem dela no alfabeto que vai importar para vocês, mas o fonema que ela representa. Voltando aqui um pouco para o alfabeto russo, a gente já viu que isso aqui, o nosso B maiúsculo, no russo ele tem, na verdade, o som de V. Uma outra letra interessante, o nosso P, em russo, na verdade, tem o som de um R na língua portuguesa. Esse R. Uma outra letra interessante é essa aqui. Você vai olhar e vai pensar, poxa, isso é um R ao contrário. Na verdade, isso aqui é a vogal IA, também é o pronome IA, que significa eu. Então, dê uma olhadinha logo de início no alfabeto do idioma que você quer aprender e nas particularidades, nas características fonéticas desse idioma. Que som essa letra representa? Porque aí você vai começar, então, a já desenvolver na sua cabeça as noções de fonética que você terá que desenvolver na prática, no momento de falar. Existe uma outra coisa que você deve olhar, atentar para o idioma da sua escolha. É isso aqui, gênero. Então, em alguns idiomas, existem apenas dois gêneros, masculino e feminino. E em outros, existe o chamado gênero neutro. Então, gente, desculpa, dando continuidade ao vídeo. A formação do plural na língua italiana é diferente do português. Então, por exemplo, uma palavra bastante conhecida aqui no Brasil, ragazzo. Quando passo para o plural, ela vai virar ragazzi, com I. A palavra ragazza, terminada em A, quando passa para o plural, vai se tornar ragazze. Por quê? No italiano, as palavras terminadas em O, que geralmente são masculinas, elas fazem plural em I. As palavras terminadas em A, em A, que geralmente são femininas, fazem plural em E. E as palavras terminadas em E fazem plural também em I. Olha que interessante. E aí, o que acontece? Você tem, por exemplo, il pane, o pão. Quando vai para o plural, vira i pane. Ok? No alemão, existe, é mais complicado, mas apenas a título de citação, existem 5 possibilidades de formar o plural. Ou seja, você tem 5 maneiras de levar uma palavra para o plural. E aí vai depender, 5 regras, e aí vai depender da terminação, mas também do gênero, se é uma palavra simples, se é uma palavra composta. Opa, desculpa. Então, de uma forma geral, não para desmotivar, mas pelo contrário, para te dar uma noção realista e para que você comece e progrida no seu idioma sem, digamos assim, sem grandes dificuldades, dá uma olhada geral no idioma que você quer aprender e procura essas chaves, eu chamo isso de chaves. Então, começa pelo alfabeto, dando atenção à fonética, principalmente fonética. Quantos gêneros, se são masculino e feminino, e tem idioma que não tem gênero, certo? Por exemplo, salvo engano,
o mandarim. Não tem gênero. Tem idioma que você não forma o plural alterando o final da palavra, mas você usa uma palavra que é marcadora para dizer se isso é plural ou não. Assim como existe idioma que não tem conjugação verbal. Você estabelece o tempo cronológico, através de um marcador, que é uma terceira palavra que você utiliza. Ok? Então, alfabeto focado na fonética, gênero, formação do plural, formação do plural. E, logo de cara, dá uma olhadinha nos pronomes. Por que os pronomes? Porque os pronomes são as pessoas do discurso. Então, você pega lá uma frase em russo, e essa frase começa com o ya, por exemplo, я делаю, я делаю это, я делаю это для тебя, ou ainda я сделаю тебя кофе, eu faço para você o café. Se você sabe que isso aqui é o pronome ya, então você já sabe qual é a pessoa do discurso que está falando. Opa, é a primeira pessoa do singular, sou eu que estou falando aqui. Se você sabe que, por exemplo, em russo, vamos colocar aqui, a segunda pessoa é o ты, então você já sabe que é o tu quem está falando, ou o você. São chaves que a gente utiliza para você avançar mais rápido na aprendizagem do idioma. Ou seja, você fazer uma captura, se capturar mais ou menos como é a estrutura do idioma. Isso aqui não é uma lista exaustiva, não é tudo o que engloba o aprendizado de um idioma, mas são temas que a gente vai explorar ao longo do desenvolvimento desse projeto, e aí nós teremos a oportunidade de explorar esses aspectos, por exemplo, no espanhol, no italiano, no francês, né? E assim por diante. Para que você, então, possa progredir no aprendizado do idioma e não ficar perdendo tempo, mais uma vez, não ficar perdendo tempo com soluções mágicas, abordagens que fazem você ficar girando em círculos e você não sai do lugar. Uma outra questão que eu queria falar com vocês ainda nesse vídeo de lançamento do canal, do projeto, é, como eu disse no início, finalidade de um idioma, de uma língua, é comunicação, transmissão de significado. Uma língua comunica significados. Então, desde o início, busque significados no idioma que você está estudando. Aprenda frases básicas. Nós vemos aqui, por exemplo, se é alguém que você não conhece, usa o hello. Alguém que você já conhece, usa hey, hi. Né? São formas de dizer o em inglês. Em italiano, por exemplo, ciao, ciao, come stai? É uma maneira de você abordar alguém que você não conhece, mas que você não precisa se dirigir com tanta formalidade. Existem maneiras ainda mais formais de se dirigir às pessoas, e nós vamos tratar disso em vídeos separados. Mas desde o início, busque significado no idioma que você está aprendendo. Busque aprender expressões. Dentro ainda da ideia da busca de significado, sabe algo que funciona, se for abordado da maneira diferente, é muito útil. É isso aqui que todo mundo fala, assim, muito bom, todo mundo pode aprender assim. Pode, se usar a abordagem correta. Se você ficar apenas ouvindo música e você não se atentar ao texto da música,
se você não tentar entender o que a música está falando sem estudar, né? Estudar, obviamente, o texto que eu estou me referindo, não a melodia. Você não vai a lugar nenhum. O máximo que você vai conseguir é fazer um enrolation e você não vai atingir nunca o seu objetivo final, que é a comunicação. Aí isso vale, obviamente, para assistir séries, né? Assistir vídeos no YouTube, assistir séries ou vídeos, né? Isso vale para você ouvir nativos falando. E aí vou passar para vocês também ao longo dessa série aqui de aplicativos que você pode utilizar para potencializar seu aprendizado e para você já começar a se comunicar com nativos do idioma que você está aprendendo. Por quê? Enquanto você está aprendendo sozinho ou com o professor, você está treinando. Isso é treino. Então, a maioria das vezes é a linguagem formal, que nem todo mundo usa no dia a dia. O francês, por exemplo, tem uma diferença bastante significativa entre o francês formal e informal. Então, dentro do francês informal, você tem o familier, que é aquele que o pessoal fala com família, com os amigos. Você tem o verlan, que é um francês muito falado ao contrário. E aí você fica lá no treino, em expressões formais, você não ouve a fonética da vida real. Por exemplo, uma palavrinha aqui em russo. Essa palavra aqui, que a gente lê como сейчас, significa agora. Сейчас. Como é que o russo fala no dia a dia? Ele fala isso aqui. Chás. Chás e adiale. Vou fazer isso agora. Então, assim, uma hora você vai ter que sair do treino, né? Desculpa pegar a caneta azul. Uma hora você vai ter que sair do treino e você vai para a arena. A arena é você falar com o nativo, é você comunicar, estabelecer uma comunicação real. Ok? Então, para que você progrida, comece desde o início a se expor à linguagem real. E aí isso não é ficar... Eu acho que isso serve também, mas não é suficiente você ficar pegando aqueles storyzinhos de 15 segundos ou aqueles shorts do Instagram apenas. Isso é útil, mas não é o suficiente, ok? Você precisa se expor à comunicação real, à comunicação com nativos. E aí você vai conseguir progredir. Ao longo desse projeto também, é tratar com vocês a respeito de uma questão bastante difundida, de que a gramática não é necessária para você aprender um novo idioma. E você não precisa estudar gramática, e você pode aprender só por isso aqui, ó. Imersão. Imersão é você ouvir, ver, né? Isso que é imersão, é basicamente a exposição diária a um idioma. Como se fosse possível, né, de acordo com essa teoria, você aprender um idioma sem passar pela gramática. E aí cabe diferenciar o seguinte: se você aprende um idioma com a finalidade de comunicar, obviamente você não precisa fazer um estudo exaustivo da gramática. Quando é que você vai estudar mais a fundo a gramática? É quando você vai fazer um teste de proeficiência, como por exemplo o IELTS. Você vai precisar estudar gramática. Se você precisa do inglês para o trabalho, para redigir, por exemplo, em inglês, né, colocando aqui como exemplo, para redigir textos, para interpretar, se você pretende trabalhar como tradutor, se você pretende trabalhar como professor de inglês, adiante você não vai conseguir fugir da gramática. Você vai precisar dela e você vai fazer dela um aliado, não um inimigo.
Se, obviamente, você quer aprender um idioma apenas para fins de comunicar-se com nativos, aí sim, a gramática, principalmente, no início, ela não é tão essencial, ok? Não é tão essencial. Aí sim, a imersão, ela seria mais útil, será mais útil do que você ficar atento a regras gramaticais que não vão entrar na sua cabeça. Não tem que fazer estudos exaustivos de gramática ou estudar gramática comparada, como é no português, como é nesse idioma. Eu cometi esse erro quando comecei a estudar russo. Comecei por um manual que não era em português, inclusive era um manual em espanhol, mas como eu já dominava o espanhol, falei, não, vou começar por aqui. Comecei errado, corrigi isso já com o aprendizado em curso, certo? Mas é isso. Então, trabalha a imersão da maneira correta. Não acho que ela é suficiente para tudo. Ela, inclusive, vou um pouco mais além, mas nós vamos tratar disso mais adiante. Existem idiomas que você vai conseguir assimilar bem por imersão. Inglês é um desses idiomas para nós brasileiros. Porque isso também depende o quão difícil é uma língua para você aprender, depende de o quão próxima ela está da sua língua ou não. Por exemplo, todos esses idiomas que vêm do latim, eles estão próximos. As palavras são muito parecidas. Em alguns casos mudam apenas a terminação. E entre o português e o espanhol, na verdade a palavra às vezes nem muda, muda apenas a pronúncia. Por isso que a fonética é importante nisso. Mas aí se você, por exemplo, você é nativo brasileiro, né? Você é nativo brasileiro e você pretende aprender russo ou mandarim, que é o idioma predominante na China, aí eu já não acho que a imersão seja tão importante na fase inicial, ou seja, adequada, na verdade. Essa que é a palavra. Porque você vai estar saindo de um idioma que é muito diferente do seu e você, basicamente, não vai encontrar palavras semelhantes. O inglês, apesar dele não ter a mesma origem no latim, ele é anglo-saxão. Ele tem uma origem comum com o alemão, mas ele tem muitas palavras, muitos vocábulos latinos, ou seja, muitos radicais da palavra. Então, entre o português e o inglês, às vezes o que muda também é uma terminação da palavra. Então, sem querer me aprofundar mais, já, já foi bastante geral e até um pouco complexo, talvez. Espero que não, né? Isso sirva para facilitar. Então, esse é o nosso projeto, o projeto Você Poliglota, onde nós vamos tratar de aspectos relacionados ao aprendizado de idiomas. E dentro desse aprendizado de idiomas, nós vamos, em alguns vídeos, tratar de espanhol, por exemplo, de italiano, de francês, né? E takdalia, como a gente fala em russo. E assim por diante, e takdalia. Quero nesse vídeo, desculpa, registrar alguns agradecimentos especiais às primeiras pessoas que deram crédito a esse projeto, que apostaram no canal, se inscreveram, curtiram. São poucos ainda, a gente não consegue contar em casa, como se conta hoje em dia, mas como se conta na internet, mas quem sabe, se vocês também ajudarem a impulsionar esse projeto, a gente vai se sentindo motivado e vai trazendo mais conteúdo. Então, quero agradecer a Marisa, Emília, Francisco Antônio, Léo, meu amigo, lá de Natal, Naruska, minha хочу благодарить Каролина, любимая, спасибо большое за поддержку. Спасибо Мария, Анна, Фидан Хасанова, спасибо вам большое за поддержку.
In italiano voglio ringraziare, scusami, Silvia Zoi, Alessandra, io vi tengo nel cuore, in realtà. Da França, eu quero agradecer a Isabelle que fala muito bem português. Merci beaucoup, Isabelle. E quem mais? A Maria também. Spasiba, большое, Maria. É isso. Não falei todos os nomes, não consegui anotar todos. Alguns inscritos são públicos no YouTube, outros não. Mas desde já agradeço pela atenção e peço que você se inscreva no canal e compartilhe, tá? Isso será muito importante para o nosso crescimento. E até o próximo vídeo.